Olá, que Deus abençoe a todos. Aqui quem fala é o pastor Fernando Fransman e hoje eu quero trazer uma notícia e um comentário sobre ela de um pastor no Quênia, de uma determinada seita, assim chamada seita do jejum. Já teve 73 pessoas mortas e o número vem aumentando a cada dia. A proposta desse suposto pastor é que as pessoas jejuem até a morte para conhecerem Jesus. Que história é essa? O que a Bíblia diz sobre isso? Já deixa o like aqui no vídeo, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Fique por dentro desse assunto que eu volto no final com considerações. Nos últimos dias, o Quênia tem sido assombrado pela triste notícia de uma seita religiosa que incentiva os fiéis a jejuarem até a morte para conhecer Jesus. A Igreja Internacional das Boas Novas, liderada por Mackenzie Nitenge, teve seus seguidores encontrados mortos em valas comuns na região de Malindi, leste do país. Até o momento, a polícia registrou a morte de 73 pessoas, mas ainda busca por outros corpos. Alguns fiéis ainda estão escondidos jejuando, segundo a investigação. Além disso, 11 pessoas foram hospitalizadas após serem encontradas na floresta conhecida como Chacarrola, onde o grupo se reunia para realizar cultos. As investigações indicam que Nitenge, que está preso desde a semana passada, iniciou uma greve de fome enquanto estava preso. A polícia ainda prendeu 6 seguidores do pastor. A seita já havia sido alvo das autoridades no mês passado, após a morte de 2 crianças por inanição. O pastor foi detido e indiciado, mas pagou fiança e foi liberado. Após mais um massacre em massa, o presidente do Quênia, William Ruto, prometeu adotar medidas contundentes contra movimentos religiosos nebulosos. O caso tem gerado indignação e perguntas sobre as ações das autoridades, que tinham conhecimento das atividades da seita desde 2017. A região onde ocorreu o massacre é uma área isolada e foi declarada cena de crime. O ministro do Interior classificou como um grande golpe e choque para o país, enquanto o secretário de Proteção da Infância no condado de Kilifi definiu como massacres em massa. As práticas da Igreja Internacional das Boas Novas vão contra o que é ensinado pelas religiões tradicionais, que orientam o equilíbrio entre o corpo e a mente. O jejum é uma prática comum em várias religiões, mas desde que feito com moderação e orientação de profissionais de saúde. Ainda não se sabe ao certo quantos seguidores da seita estão escondidos na mata, mas a polícia segue em busca de novas vítimas. A situação é triste e chocante e reforça a necessidade de ações preventivas e de controle do fanatismo religioso. O Quênia e o mundo todo lamenta as mortes dos seguidores da Igreja Internacional das Boas Novas e espera que o caso sirva de lição para evitar novas tragédias como essa. Pois é, parece brincadeira, mas não é. E não é a primeira vez que isso acontece. Já muitas outras vezes, pessoas tomando a frente, liderando povos, liderando grupos de pessoas, veio a causar verdadeiras aberrações. E a Bíblia diz em Marcos 13, por exemplo, versículo 21, e então se alguém vos disser, eis aqui Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. 22, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, que não é o caso desse doido aí, mas para enganarem, se for possível, até os escolhidos. 73 corpos já foram localizados. E cada dia que passa, já faz alguns dias essa notícia, está localizando mais. A que ponto chega o ser humano na procura de um homem, um super pastor, um super profeta que vai dar uma direção nova para viver algo novo? Olha, o que a gente precisa é consultar a palavra de Deus para não sermos enganados. Esse homem enganou essas pessoas aí, coitadas,
a esse ponto de irem à morte numa suposta promessa de que assim veriam a Cristo. Mas no nosso Brasil existem outros tipos de enganações sendo feitas dia após dia, nos templos, nas lives, os pastores de Pix que por aí existem, as falsas profecias e revelações, e a gente precisa se acautelar sobre isso. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 1, amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, e esse aí é mais um deles. É preciso a gente provar os espíritos para ver se eles são de Deus, e nós vamos saber se algo é de Deus se isso bate com as escrituras sagradas, que é a nossa base. Os bereanos foi um povo que existiu na época do apóstolo Paulo, que nos dá um tremendo exemplo. Em Atos capítulo 17, no versículo 10, por exemplo, diz: e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Então, nada mais, nada menos que o pastor ali era o Paulo, por assim dizer, que iria pregar, juntamente de Silas. Ora, estes, os bereanos, os que moravam na Bereia, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando, aí está o detalhe, cada dia nas escrituras, se essas coisas eram assim. Meu amigo, os bereanos, eles não engoliam qualquer coisa. Eles tinham o cuidado, a disciplina de observar nas escrituras se o que Paulo estava pregando era assim mesmo ou não. Então era um povo que não se deixava enganar. Esses coitadinhos aí do Quênia, misericórdia, com certeza deve ser um povo que não teve acesso, não teve escolaridade, e foram então ludibriados, enrolados por esse falso profeta, falso pastor, e teve esse fim trágico assim, dessa forma. Que Deus tenha misericórdia. Então fique com uma lição, você que é uma pessoa de Deus, que tem um pastor, que vai numa igreja, que admira certas pessoas que trazem a mensagem de Deus, amém. É bom que você esteja se alimentando de uma pessoa que Deus levantou nesse mundo para pregar a sua palavra. Mas, por outro lado, seja cuidadoso. Examine sempre nas escrituras, se dê o trabalho de ler, de comparar, de estudar, e não só de aceitar o que te dizem como verdade absoluta. Tenha o trabalho de fazer o que os bereanos faziam, e assim você nunca, jamais será enganado, e Deus vai te conduzindo na sua jornada. Deixa o seu comentário no vídeo, se não é inscrito, inscreva-se no canal, deixa o seu like, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.